Fala galera, seguinte, você já sabe onde você quer chegar? Você já tem um objetivo aí na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Você já definiu onde que você quer estar, para onde você quer ir, onde você quer chegar? Esse vídeo, ele é muito especial, porque ele é um vídeo de um momento em que eu dividi, e vou dividir com vocês agora, um momento muito importante em que eu escolhi e decidi para onde eu queria levar minha carreira, onde eu gostaria de estar e onde eu quero chegar daqui a um tempo. Então, assiste até o final que tem dicas valiosíssimas aí de como você pode encontrar o seu propósito, os seus objetivos. Você está um pouquinho perdido, você não sabe para onde você vai, onde você quer chegar. Talvez eu possa te ajudar nisso também através da minha experiência, da minha vivência, dos meus objetivos, tá bom? Então, curte aí, não esquece de curtir aqui o nosso canal, não esquece de se inscrever para os próximos vídeos. Tem muita coisa que eu estou preparando para vocês aí, muita coisa que está saindo do forno, principalmente com relação ao meu tema de doutorado. Então, fica ligado que tem muita coisa boa pra gente discutir por aqui, tá bom? Curte o vídeo lá e no final eu volto pra perguntar o que vocês acharam. E eu vou abrir essa live falando um pouquinho do momento que eu tô vivendo na minha vida, né? Do que eu tenho enfrentado aí, as dúvidas que eu tenho enfrentado até quanto fisioterapeuta nesses últimos tempos, de como que eu tô buscando evoluir na minha carreira, beleza? No final do ano, eu fiquei muito pensativo em qual seria o plano que eu ia traçar para minha carreira a partir desse ano de 2021, né? Através de um convite que eu recebi da Associação Portuguesa de Desportos, que é a Lusa, a portuguesa aqui de São Paulo, para que eu assumisse o setor de fisioterapia de lá. E aí eu assumi a coordenação do setor de fisioterapia lá, só que para que eu fizesse isso, eu teria que me desvincular da faculdade em que eu dou aula hoje, né? Que é a Faculdade de Medicina do ABC. E a Faculdade de Medicina do ABC é uma instituição que está no meu coração, assim, cara, fortemente. Porque eu dou aula na faculdade desde quando eu tinha 2 anos de formado. Eu dou aula lá na FMABC desde 2016, fazia 5 anos que eu estava lá já. E hoje eu fiz o meu exame demissional, né? Na segunda-feira passada eu pedi a minha demissão para poder cair de cabeça aí no futebol, né? Na coordenação da fisioterapia da portuguesa. E eu poderia muito bem levar os dois ali ao mesmo tempo, mas eu defini que eu estava no momento da minha carreira de decidir o plano que eu quero seguir. E eu não me via muito na docência na graduação, eu me vejo ainda na docência nas pós-graduações, com os meus cursos. Tem vários alunos aí dos meus cursos, do meu curso online a forma de tratamento do ombro, dos meus cursos de final de semana, que acabam abordando um conteúdo um pouco mais avançado, mas eu não me via mais dentro da graduação ali com alguns temas um pouco mais básicos, tal. Eu não estava me sentindo bem com isso, não podendo extrair tudo que eu gostaria dos alunos, tal. E eu recebi a proposta para assumir o futebol, para viver um sonho da minha vida de novo, né? Para quem não sabe, eu fui jogador de futebol toda a minha carreira, toda a minha faculdade, desculpa. Toda a minha faculdade eu fui jogador profissional de futebol, né? Eu fiz a minha faculdade jogando futebol profissionalmente, treinava de manhã, à tarde e ia para a faculdade à noite. Então o meu grande sonho da minha vida era ser jogador de futebol. Eu consegui realizar esse sonho, eu fui jogador profissional de futebol, mas eu nunca consegui escalar esse sonho, que era chegar num time grande, que era chegar numa seleção brasileira, né? E por aí vai. E quando o ano passado eu recebi o convite para assumir o Água Santa, é como se o bichinho do futebol tivesse me picado de novo e eu tivesse relembrado todo aquele sonho de criança, aquele menino que queria ser jogador de futebol e agora estava trabalhando no meio do futebol de novo, em um clube de alto rendimento, com atletas profissionais, buscando resultado. E aí quando eu recebi o convite da portuguesa, eu queria que fosse um pouco diferente do que foi no Água Santa. Eu queria viver mais intensamente ainda o que eu vivi ali no Água Santa no ano passado. E aí eu decidi
me manter aí só no futebol e na clínica, né? No Instituto Trata hoje, onde eu tenho ali algumas participações com o Thiago nas avaliações do cinético, na Palmilha, e sou fisioterapeuta do Instituto Trata também, participo dos treinamentos e tal. Então a minha carreira hoje, né, a minha visão de carreira hoje se resume a basicamente 3 coisas. A primeira delas é me dedicar exclusivamente, assim, 100%, cair de cabeça no futebol, para viver esse sonho de moleque de novo, só que agora como fisioterapeuta, com uma outra bagagem, com uma outra base. Segundo, continuar tendo a parceria e o contato com pessoas que eu sou muito grato por tudo que eu conquistei na minha carreira, dentre elas o professor Thiago Fukuda, que vários de vocês conhecem, porque é um cara que, puta, se eu tô onde eu tô hoje, com certeza tem muito dele aí, tem uma parceria muito grande com ele que me fez crescer demais, então tá próximo dele como sempre aí, principalmente dentro das nossas unidades de negócio. E terceiro, que é algo que eu ainda tenho muito forte ainda, uma vontade muito grande em mim, que é ficar 6 meses nos Estados Unidos fazendo algumas coletas de dados para usar no meu doutorado depois. Esses são os meus três focos principais hoje. Então, por mais que eu tenha decidido ficar focado aí no futebol, tem alguns dados que eu estou coletando também, que inclusive o meu intuito já é usar no doutorado, é tentar aliar todos esses 3 grandes pilares aí da minha profissão hoje, da fisioterapia que eu faço hoje, que é o Trata, a Portuguesa e a minha carreira acadêmica dentro dos meus cursos, né, online, a minha qualificação acadêmica que vai fortalecer os meus cursos online, as minhas aulas de pós-graduação, os meus cursos de extensão de final de semana. Então, e aí eu queria transferir isso um pouco para vocês e queria até dar essa oportunidade para vocês estarem mais próximos de mim, né? Eu sei que muitos me acompanham aqui no Instagram há bastante tempo, muitos tiveram pouca chance de discutir comigo, de perguntar o que eu penso relacionado a determinados temas, e eu decidi fazer isso hoje, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó, o Alan perguntou: o uso do dinamômetro isométrico para avaliar força é fidedigno? Pô, Alan, pra caramba, cara, pra caramba. Ó, eu tenho a possibilidade de utilizar o isocinético nas minhas avaliações lá frente ao time da Portuguesa, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade porque é um aparelho muito caro, né? E o dinamômetro isométrico é muito mais barato, certo? Só que ele é validado com relação ao dinamômetro isocinético. Lógico que o padrão ouro, quando se fala de pesquisa e etc., é o isocinético ainda. Mas no dia a dia clínico, até mesmo com jogadores de futebol, é totalmente viável que você utilize o dinamômetro manual isométrico, beleza? O Som perguntou o seguinte: o que é preciso para entrar no futebol, né? Eu recebo muito essa pergunta, muito. Então assim, cara, eu não consigo te falar uma fórmula pronta, mas é o seguinte, ó. O que eu fiz, né? Eu tive uma facilidade muito grande de trabalhar com futebol, porque toda a minha formação da fisioterapia foi realizada jogando futebol. Então eu conheço muita gente do meio. E eu acho que esse talvez seria o primeiro ponto que você tem que pensar. Como que você vai conseguir trabalhar no hospital? Cara, você vai ter que visitar um hospital e começar a conhecer pessoas que trabalham no hospital. Como que você vai trabalhar numa clínica de fisioterapia fera? Cara, você vai ter que começar trabalhando em clínicas de fisioterapia e fazendo o seu network ali. E é exatamente isso que você tem que fazer no futebol. Cara, vai atrás dos caras que coordenam o setor de fisioterapia dentro de clubes de futebol e tenta buscar contato com eles, não necessariamente para você visitar o setor, porque às vezes é meio difícil, principalmente em clubes grandes, é meio fechado isso, mas vai conhecer o cara, ver o que ele fez, qual é a formação que ele buscou, quais são os cursos que ele fez, qual é a história da carreira dele, qual é o caminho que ele trilhou para chegar até ali. E aí você já tem uma base, e o mais importante, fazer conexão, velho, fazer networking com essas pessoas. Fechado, Som? Network é muito importante, cara, muito importante mesmo,
beleza? Só que nada disso dá certo se você não tiver competência. Então, com relação ao futebol, as lesões que a gente mais lida no dia a dia são lesões ortopédicas em geral, principalmente as lesões musculares e as entorses de joelho e de tornozelo. Então, se você é um fisioterapeuta que domina o manejo dessas lesões, quando você consegue buscar conexões dentro do meio que você quer se inserir, no caso o futebol, e você tem uma oportunidade, essa sua aptidão ela vai ser colocada em xeque, e você precisa ter uma boa forma aí de manejo ou de entendimento sobre essas lesões para conseguir se destacar, beleza? Então nunca vai ser por uma coisa só, é uma conexão aí de fatores que fazem com que você consiga chegar lá, beleza? O Bruno perguntou assim: João, existe diferença de atuação dos físios no futebol nos outros países? Aí a Bruna, desculpa, Bruninha. A Bruna perguntou se existe diferença, né, da atuação de físio no futebol em outros países. Existe, mas isso tem mudado bastante. Em alguns outros países, a atuação do fisioterapeuta era bem amadora, sabe? Em alguns países da Europa, em alguns países da Ásia, mas isso tem mudado muito, inclusive com a chegada de muitos fisioterapeutas brasileiros dentro desses grandes centros. Então, quando você fala de futebol de elite, por exemplo, da Europa, você pega os times da UEFA Champions League da França, Portugal e tal, o manejo e a atuação é bem parecida com o que a gente tem no Brasil aqui dos clubes, né, de ponta. Ou clubes menores, mas que fazem um trabalho sério. Só que quando você vai para divisões menores, na Europa e tal, é bem parecido com as divisões menores aqui as divisões menores aqui no Brasil. É muito amador ainda, né? Às vezes o fisioterapeuta não acompanha o time todos os dias, ele só vai no dia do jogo, por exemplo. Ou ele vai algumas vezes na semana só, então... Pode variar bastante sim essa atuação, beleza, Bruninha? Ô Brunão, e tem um mito gigantesco no futebol também. Futebol é quem indica, é QI, é só contato e tal. Cara, não é só contato, velho. Não é só isso também. Inclusive tem vários clubes hoje, mais de ponta, que eles têm realizado processos seletivos sérios para definir quem são os fisioterapeutas que vão atuar na frente das suas equipes. Então, não é tanto assim não. Até clubes da Europa também têm feito isso. Por exemplo, se liga como o cara sonha alto, né? Eu sigo o Manchester City, né, no Twitter e tal, e vira e mexe eles postam algumas vagas lá. Eu já mandei lá, já me inscrevi em vaga para processo seletivo até do Manchester City na Europa. Os caras vira e mexe colocam lá, abriu vaga de fisioterapeuta. Aí você pode se inscrever, participar do processo seletivo e eles vão chamar quem eles acharem que é mais relevante para a vaga que eles gostariam. Então, vários clubes estão fazendo isso hoje e a tendência é que isso mude bastante. Então, não é só contato também não, beleza? Nilão tá perguntando aqui, como foi o curso que você fez do Barcelona? Nilão, foi sensacional, velho. Foi sensacional o curso do Barcelona. Só fera, era um curso específico para manejo de tendinopatias. E, nossa, eu curti demais, A Suane falou assim: Joãozito, assisti uma aula sua no YouTube voltado para goleiro. Você acha válido fazer uma avaliação por cada posição? Suane, excelente pergunta. Ó, galera, se vocês quiserem ter uma ideia de como que são as minhas avaliações aí para traçar perfil de risco no futebol, vocês podem correr lá no meu perfil do YouTube e lá vocês vão encontrar mais ou menos a minha ideia de como essas avaliações de pré-temporada deveriam ser e como eu faço e como eu fiz agora aqui na Portuguesa. E eu acho válido sim, Suane. Não necessariamente utilizar testes diferentes, lógico, para os goleiros sim, porque entra alguns testes de membro superior que a gente não utiliza para goleiros, para atletas de linha. Mas com relação às posições, você acabar comparando os valores desses testes entre posições. Então, por exemplo, eu tenho alguns valores de força que são esperados para lateral,
que são esperados para meia, que são esperados para atacantes, que são esperados para goleiros. E eu sempre faço essa estratificação que a gente chama, né, do risco, baseado nas posições. Beleza? O Gui falou assim, ó, a fisioterapia brasileira no futebol esportivo é considerada uma das melhores do mundo? É sim, Gui, com certeza. Tem uma galera voando aí, se tornando referência nessa área. O Alan falou, trocando ideia um dia com o fisioterapeuta do Botafogo, ele disse... Eu sei quem foi esse daí, hein? Foi o Fabinho que falou isso daí pra você, Alan. Tenho certeza. Vamos ver aqui que tem mais perguntas de vocês. A Suane perguntou assim... essa pergunta todo mundo me faz. O trabalho preventivo individual é melhor do que o trabalho em grupo para prevenção de lesões? Ô, Suane, se você for procurar isso nas evidências científicas, existem pouquíssimas evidências de que o trabalho individual é melhor do que o trabalho em grupo, que é tão melhor assim, tá? Mas existem algumas evidências que demonstram que é melhor sim. Então, assim, eu não consigo acreditar que um trabalho em grupo, geralzão, vai ser tão efetivo para um atleta quanto um trabalho mais específico abordando os déficits únicos que ele apresenta, né, e tentando modificar esses déficits. Então, seja para qualquer tipo de esporte, seja para qualquer tipo de lesão que você esteja falando, ou qualquer tipo de característica que você queira ajustar, o trabalho individualizado é mais interessante. Ele é muito mais trabalhoso para você definir risco, mas ele é muito mais interessante. O Ângelo perguntou o seguinte, Ângelo Torresmo, Ângelo, você é de Minas Gerais? Torresmo é de Minas, hein? Minha mãe é de lá, só tem os Torresmo fera. Quantos anos você tem? Ângelo, eu tenho 30, cara. Trintei, velho. Tô velho, molecote. Trintei em 2020. Eu vou 31 tar. Vou fazer 31 em 2021, mas só em setembro. Então ainda vai demorar. Ainda vou ficar no 30 um tempinho. Tô novinho. A Sônia perguntou aqui, esses valores são padrão ou cada clube utiliza diferente? Ô, Suane, os valores que eu utilizo como referência para estratificar o risco são valores da literatura científica, tá? Não é do clube, não. Vamos ver aqui a pergunta da Viseira. Professor, como está sendo o trabalho de prevenção com a galera da Lusa? Davizão, seguinte, eu já fiz toda a estratificação de risco, defini quais eram os atletas que estavam na zona vermelha, laranja, amarela ou verde, ou seja, na zona onde ele tem os atletas que têm mais chance de se machucar, um pouquinho menos de chance, mas bastante ainda, uma chance moderada e uma chance muito baixa de se lesionar. Esse é o primeiro ponto, através dos fatores de risco que você avaliou e dos valores de normalidade, para você definir um trabalho preventivo. Amanhã, a gente começa os trabalhos preventivos com intervenções individualizadas para cada atleta. Trabalhos de mobilidade, de dorsiflexão para quem precisar, de quadril para quem precisar, trabalho de fortalecimento específico, disco tibiais, glúteo, adutor, quadríceps, panturrilha, para quem precisar. Então, cada atleta vai ter o trabalho voltado para os seus déficits, para as suas alterações. É basicamente assim que eu estou organizando o trabalho. E, lógico, não dá para a fisioterapia fazer isso sozinho, galera. Não dá de jeito nenhum. Sempre em parceria com a educação física, beleza? Eu tenho a sorte gigante de ter o professor Hamilton e do Carlinhos lá, que são da equipe de preparação física do meu lado, e para a gente conseguir fazer um trabalho excelente. Com certeza. Certo? Vamos ver aqui. Pergunta do Telzão. Qual momento a fisioterapia preventiva atua com os atletas? Antes do treino com bola, durante ou depois? Cara, boa pergunta, hein, molecote? Ó, então é o seguinte, quando que a gente vai utilizar esses exercícios, né? Então, para os exercícios de mobilidade, não tem muito segredo, não. Os caras podem fazer aí 3, 4 vezes na semana, um momento onde eles estão mais tranquilos ali, a gente pode introduzir, é mais da sua orientação de explicar a importância para eles e eles até realizarem sozinhos, em casa e etc. Para os treinos de força, para os déficits de força, normalmente a gente utiliza esse trabalho aliado a um trabalho quando ele é específico de academia. Então, dentro da programação de treinamento, normalmente você tem um dia ou um período de treinamento que é um trabalho de peso na academia. Pode ser para resistência, pode ser para força, potência, etc. Dentro desse dia, normalmente esses déficits são abordados. Então,
E, além disso, alguns trabalhos que não são individualizados como esse, que são trabalhos gerais, como, por exemplo, o FIFA 11, eles são introduzidos dentro do aquecimento desses atletas, beleza? Então, normalmente se faz ou no aquecimento ou durante treinos específicos para ajustar esses déficits, como treinos na academia. Vamos ver aqui a pergunta da Andrea. Tem mais algumas aqui nas caixinhas que eu vou ler depois. João, qual a autonomia do fisioterapeuta para liberar ou não um jogador para uma partida? Exemplo, ele precisa de um tempo maior de prevenção, mas o treinador pressiona para colocar o cara. Boa pergunta, André. Então é o seguinte, ó. Não é o fisioterapeuta que veta ou que libera um atleta. Não se faz isso sozinho no modelo mais atual de intervenção dentro do esporte hoje. Então, essa decisão ela é conjunta com o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, o treinador e o próprio jogador. Dentro de todas as cartas que você tem, elas devem ser colocadas na mesa e muitas coisas têm que ser levadas em consideração. Período de competição, quais são os atletas que estão em questão. Então, assim, é muita coisa que vai embasar essa tomada de decisão e nunca o fisioterapeuta toma ela sozinho. O máximo que vai acontecer é ele expor a opinião dele e todos em conjunto definirem um rumo a ser seguido. Esse é o ideal, certo? Vamos ver aqui a pergunta do Rodrigão. Tem alguma lesão lá na Lusa que o atleta está fora dos treinos em grupo? Tem, Rodrigão, tem. A gente está com 2 lesões aí musculares de panturrilha. 2 atletas com lesão muscular de panturrilha e um atleta que estava voltando de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho que ainda está no departamento médico. Tem sim. Boa pergunta, Fabiana. Se eu vou fazer uso de avaliação funcional. Então, eu já fiz alguns testes funcionais, ROPE test, Y test, e aplicação de questionário. Existe um questionário para lesões inguinais que ele é chamado de AGOS. Vou até colocar aqui, ó. AGOS. Que a gente utiliza também para definir perfil de risco para lesões inguinais, lesão muscular de adutor, dor na virilha, que é muito comum em jogadores de futebol, a gente também utiliza. Pergunta do Mateusão aqui. Joãozinho, aquela planilha que você lança os dados foi criada por você ou o clube que possui? Mateusão, essa planilha foi criada por mim, pelo Igor, que bateu palminha aqui ó, um pouquinho mais cedo nos comentários, e pelo Wilson, quando eu ainda estava à frente do Esporte Clube Água Santa. Foi criado pela equipe do Netuno, né, que eu chamo de Netuno, que era o nosso departamento lá. Para essa temporada agora na Portuguesa, eu aprimorei essa tabela com alguns dados, mas essa tabela inicialmente foi criada por essa nossa equipe aí. Não é do clube, não. É minha mesmo. Nossa, né, no caso. Davizão, professor, onde posso comprar um dinamômetro? Galera, ó, eu indico esses caras aqui, ó. Medior, da Medtech. Dá uma pesquisada aí no Instagram depois. Eu tenho 2 dinamômetros isométricos, os 2 são deles e, inclusive, Davi, o que eu usei para fazer na sua avaliação lá, que você foi lá na clínica para fazer a avaliação de força comigo, é o deles. Beleza? É esse dinamômetro aí. Fechado? Vamos ver aqui outra pergunta. No aquecimento pré-jogo, no que o fisioterapeuta intervém, participa do aquecimento? Ô, Silas, só se tiver alguma solicitação assim de algum atleta ou de alguém da equipe de preparação física. Quem manda no aquecimento pré-jogo é o preparador físico. O fisioterapeuta, normalmente, ele atua ali na realização de bandagens ou em algum aquecimento específico de algum atleta que esteja com algum incômodo, alguma estratégia para tentar gerar analgesia através de movimento e através do próprio aquecimento. Mas isso é muito pontual, beleza? Quem comanda o aquecimento é a equipe da preparação física. A gente tem que se preocupar com outras coisas, tá? Com o uso de bandagens, com algumas queixas pontuais que possam existir ali no pré-jogo. Fechado?
Vamos ver a pergunta do Brunão aqui. Você acha que os principais congressos e encontros da FISA voltarão no modo presencial nesse ano? Ô, Brunão, eu não sei se os principais, porque, por exemplo, esse ano tem congresso da SONAF. Eles já soltaram que vai ser online. Então, eu acho que ainda vão ter muitos congressos grandes que vão ser online, tá? Mas, assim, como eu gostaria que voltasse a ser presencial, né? Se a gente pudesse, se toda essa loucura acabasse logo. O evento online, ele não é igual ao evento presencial, né? Quando a gente fala de congresso. Quando a gente pensa em cursos, eu até acredito que cursos online, eles sejam mais produtivos do que cursos presenciais. Porque, por exemplo, eu tenho o curso de reabilitação do ombro, que eu dou num final de semana, um dia e meio. O FTO, que é meu curso online, é milhões de vezes mais completo. Eu falo de tudo lá, muitas coisas que não dá nem tempo de pincelar no meu curso de final de semana presencial. Mas congresso pelo network, a oportunidade de conhecer pessoas, não tem igual, cara. Fazer online não dá. Vamos ver aqui o que o Geraldão falou assim. Como você fez para conseguir separar os atletas por risco de lesão? Existe algum questionário específico? É geral ou um prognóstico por articulação grupo muscular? Boa pergunta, Geraldão. Então é o seguinte, ó. Você meio que vai pontuando algumas características. Por exemplo, idade é um fator muito forte para que uma lesão aconteça. Lesões prévias é um fator também muito forte para que uma outra lesão aconteça. Aí você vai para alterações de força que podem ser preditivos de algumas lesões, mas não tão forte como esses dois primeiros fatores que eu falei. Você vai para as alterações de mobilidade, que também podem predizer algumas lesões, mas também não tão forte como os outros primeiros que eu falei. Então, por exemplo, atletas que têm acima de 30 anos, eles já ficam mais próximos de um grupo de risco do que atletas que têm 20 anos. Só que um cara que tem, por exemplo, 38 anos e que nunca teve nenhuma lesão, talvez ele não tenha, e que não tem nenhum déficit de força, talvez ele não tenha tanto risco quanto um menino que tem 20 anos, já teve 3 reconstruções do LCA no joelho e tem um déficit de força de isquiotibiais. Esse moleque está num risco maior. Então você vai somando características onde esse indivíduo apresenta cada vez maior possibilidade de se lesionar, né? Cada risco que ele apresenta positivo vai aumentando a probabilidade dele sofrer uma lesão. Beleza? Sonia, eu uso bastante eletro. Em esporte de alto rendimento, como a gente lida com queixas agudas o tempo todo, o uso de eletrofototerapia, principalmente, é muito interessante para modular esses processos, beleza? É diferente dos pacientes da clínica, que normalmente a gente lida aí com dores mais crônicas, né? Não estão relacionados a processos de agudização, beleza? O Antônio perguntou aqui, o fisioterapeuta pode ficar no banco durante os jogos? Pode, com certeza. Pode sim. Pode sim, ele fica junto com o médico. Alguns clubes ainda têm de fisioterapeuta formado, às vezes é um cara que só fez um curso ali para ser massagista. Aí o fisioterapeuta acaba não indo para o banco, mas com certeza pode. Pô, Fabiana, que bom que você está curtindo o FTO. Na semana que vem a gente volta com as lives específicas de ombro aí, beleza? Tamo junto. Soninha ama o FTOzão, né? Valeu, Geraldito. Tamo junto. Vamos ver aqui mais alguma pergunta de vocês. A Joene perguntou o seguinte. João, paciente com mais de 50% de rompimento do supra aí, ó. Falou em FTO, apareceu pergunta de ombro. Deixa eu só ver ela inteira aqui. João, paciente com mais de 50% de rompimento do supra, quais são os cuidados que devem ser tomados no início do tratamento? Então vamos lá, Joene. Um paciente com ruptura da metade do supra, primeira coisa, o tratamento conservador é a primeira opção, certo? Se o tratamento conservador falhar, a segunda opção é a cirurgia, mas só depois de pelo menos 6 meses de tratamento. Fechado? Muito bom. Quais são os cuidados que você tem que tomar? Basicamente, nenhum. A única forma que você tem que lidar com esse indivíduo é levar em consideração quais são as demandas do dia a dia dele e prepará-lo para suportar essas demandas. Se ele tiver dor para realizar exercícios acima da linha da cabeça, em rotação externa, que é o que normalmente acontece, você vai
evitar esses movimentos inicialmente, mas não porque pode lesionar mais, é porque incomoda muito ele. E vai começar a trabalhar em amplitudes menores. À medida que ele ganhar maior capacidade, mais confiança, você vai atingindo amplitudes maiores e desenvolvendo a capacidade de suportar essas cargas no dia a dia. Fechado? Sport Training, molecote, sempre faz pergunta nas minhas caixinhas de perguntas. O que você quer que eu fale sobre mobilização articular, molecote? Quando utilizar, por exemplo? Quando você encontrar um déficit de mobilidade, principalmente mobilidade passiva, certo? E aí as técnicas de mobilização são muito eficientes para conseguir restaurar esses déficits de mobilidade. Suane, Joãozito, paciente durante a partida sofreu uma luxação de ombro. Você realiza a redução ou imobiliza e manda para o hospital? Suane, seguinte, o fisioterapeuta não pode fazer redução, certo? Até falo isso lá no módulo de instabilidade de ombro do FTO. Eu não posso fazer redução, então o que eu tenho que fazer é isso que você falou aí embaixo. Imobilizar e mandar ele para o pronto-socorro, beleza? É isso. Se tiver um médico no local, o máximo que você pode fazer é auxiliar o médico. Pô, mas vou ficar auxiliando o médico sabe mais do que eu para fazer isso? Sabe. O fisioterapeuta não é treinado para fazer redução, e o mais importante, não é permitido perante o seu código de ética realizar manobras de redução. Ou seja, se você realizar uma manobra dessa e o cara tiver uma lesão do plexo, ou ele tiver uma fratura por conta da sua manobra, ou que seja, ele teve a lesão por conta da própria luxação, mas você fez a manobra, ele pode te processar, depois você pode perder seu crefito por causa disso. Você está ferrado, porque você não poderia fazer a redução. Não é liberado perante o nosso código de ética, beleza? O COFITO não embasa essa nossa intervenção, então a gente não pode fazer. Imobiliza e manda para o hospital. Sport Training, cara, no FTO eu abordo as técnicas de mobilização, de fortalecimento, de controle neuromuscular. Cara, no FTO, juro por Deus, são mais de 60 horas de curso que eu abordo tudo que eu faço na minha vida para tratar ombro. O cara que está no FTO, ele vai de cabeça em tudo que eu faço para tratar ombro. Tem um paciente meu que estava aí, o Telzinho aí, que é estudante de fisioterapia, ele sabe o que eu faço ali. Mobilidade, força, controle neuromuscular, dependendo do que o paciente precisar. E eu mostro tudo isso no FTO, sim. Suaninha, não pode fazer não, porque se dá uma merda, você tá perdido depois. O fisioterapeuta não pode reduzir, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem, galera, não tem mais perguntas. Acabaram as perguntas. Pessoal, ó, então, só pra gente finalizar, que era para falar um pouco sobre perspectiva de vida. Então, ó, ficou claro para vocês quais são os meus planos, né? Seguir firme com os meus cursos online, o FTO é um deles. Pegar de cabeça no futebol, que talvez seja o meu projeto mais desafiador, mas o que eu vou me matar lá dentro. Se der certo esse ano, ainda fazer uma parte do meu doutorado que eu quero fazer nos Estados Unidos, certo? E o mais importante, pessoal, que eu sei onde eu quero chegar, beleza? Quem é da minha família, a Manu, meu irmão, a Mari, meus pais, as pessoas que estão mais próximas de mim, meus amigos, eles sabem onde eu quero chegar. E tudo que eu estou fazendo hoje faz parte desse processo. Então, uma coisa que eu queria deixar que para vocês, que eu sempre falo, né? Leva pro coração. Uma coisa que vocês têm que levar pro coração de vocês, vocês têm que definir onde vocês querem chegar, beleza? Define onde vocês querem chegar. E pode ser que daqui a um ano vocês mudem onde vocês querem chegar, beleza? Mas assim, define onde vocês querem chegar, o que vocês têm que fazer para chegar lá. Se for daqui a 5 anos que você tem que estar lá, beleza, que seja. Se for daqui a um ano, você ter que mudar o plano de onde você gostaria de estar, sem problema nenhum. Mas define onde vocês querem chegar, beleza? E façam tudo que vocês puderem para chegar lá, certo? Para que depois vocês não se arrependam do fato de não terem conseguido
ou de ter demorado muito para conseguir chegar lá, mas tenho certeza que vocês fizeram o máximo que vocês podiam para chegar até lá. Beleza? Um beijo para vocês, pessoal. E até a próxima. Galera, tamo junto, viu? Fiquem com Deus aí. Bom demais estar com vocês de novo. Um beijo, até mais. Tamo junto. E aí, curtiu? Não falei que ia ter umas dicas legais? O que você achou? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou das minhas dicas aí. Se eu pude te ajudar ou se eu deixei você ainda mais confuso, deixa eu saber que isso daí é importante pra mim, para direcionar as minhas próximas falas, como que eu posso impactar melhor as pessoas, tá bom? Tamo junto e se liga que o próximo vídeo vai ser sensacional. Então se inscreve aqui no canal para não perder. Tem algumas coisas a ver com o meu doutorado vindo aí pela frente. Então fica ligado.